Durante uma luxuosa cerimônia, uma senhora simples interrompe o casamento com uma presença silenciosa e devastadora. Ela é a mãe do noivo, internada injustamente para ser esquecida, e agora expõe a verdade diante de todos. O altar se transforma em tribunal, e a fachada perfeita começa a ruir com cada palavra revelada. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O Jardim do Palacete Santa Teresa, em São Paulo, nunca havia recebido tanta atenção. Cada rosa branca foi escolhida a dedo. Cada arranjo de orquídeas custou mais do que um salário mínimo, e o caminho até o altar estava forrado com pétalas importadas que exalavam um perfume artificial de luxo. Era maio, e a tarde ensolarada parecia conspirar a favor da perfeição que Marcela Viana tanto desejava para aquele dia. Seu casamento com Eduardo Santana seria o evento do ano, comentado nas colunas sociais, fotografado pelos melhores profissionais e eternizado como símbolo de união entre duas famílias de prestígio. Marcela ajeitava o vestido pela 10ª vez naquela hora, observando seu reflexo no espelho do camarim improvisado. O tecido francês abraçava seu corpo como uma segunda pele, e o véu de renda descia pelas costas com delicadeza estudada. Tudo nela era calculado. O tom exato do batom, a posição das mechas loiras caindo sobre os ombros, até o sorriso que ensaiava há semanas. Ela sabia que não estava apenas se casando, estava consolidando uma imagem, construindo uma narrativa, de sucesso que seria contada por anos. Do lado de fora, Eduardo Santana tentava manter a compostura enquanto cumprimentava convidados ilustres. Empresários, políticos, influenciadores digitais, todos circulavam pelo jardim com taças de champanhe nas mãos e sorrisos de ocasião. Eduardo era um homem de 42 anos, alto, com cabelos grisalhos que lhe conferiam distinção e um olhar que oscilava entre a confiança e algo que ninguém conseguia nomear. Talvez fosse cansaço, talvez inquietação. Ele usava um smoking impecável e tentava corresponder às expectativas que pesavam sobre seus ombros como toneladas de concreto. Poucos sabiam, mas Eduardo não nascera naquele mundo. Sua origem estava muito longe dali, em um bairro da periferia de Osasco, onde as casas se espremiam umas nas outras e o asfalto cedia lugar à terra batida nas ruas mais afastadas. Lá, ele fora criado por uma mulher que jamais desistiu dele. Dona Neuza Santana era seu nome, uma mulher pequena, de mãos calejadas e olhar doce, que trabalhara como costureira durante décadas para garantir que o filho tivesse o que ela nunca teve: educação, oportunidade, futuro. Neuza costumava acordar antes do sol nascer. Preparava o café com leite ralo, cortava o pão amanhecido em fatias finas e sentava na mesa de madeira desgastada para ver o filho comer antes de ir para a escola. Eduardo nunca esqueceu o som da máquina de costura ecoando pela madrugada, o ritmo constante das agulhas perfurando tecidos, enquanto sua mãe trabalhava sob a luz fraca de uma lâmpada amarelada. Ela costurava vestidos de festa, roupas de cama, concertos em geral, tudo que aparecesse, e com o dinheiro que ganhava, pagava os estudos do filho em uma escola particular modesta, acreditando que aquilo seria a ponte para um mundo melhor. E foi. Eduardo se formou em administração, conseguiu estágio em uma empresa de médio porte, e aos poucos foi subindo. Sua inteligência era afiada, sua dedicação inabalável. Ele aprendeu a falar o idioma do mercado, a usar ternos bem cortados, a frequentar lugares onde os negócios eram fechados entre goles de uísque. Aprendeu também a silenciar sobre suas origens. No começo ainda mencionava a mãe com orgulho, mas conforme avançava, percebeu que aquilo gerava desconforto. Os colegas de trabalho não queriam ouvir sobre costureiras e periferias. Queriam falar de viagens internacionais, investimentos, propriedades. E Eduardo, sedento por pertencimento, começou a se calar. Dona Neuza, por sua vez, acompanhava o sucesso do filho com uma mistura de alegria e solidão. Ele visitava menos, ligava com menos frequência. Quando aparecia, estava sempre apressado,
com o telefone vibrando no bolso e a cabeça cheia de reuniões. Ela não reclamava, apenas sorria, oferecia um café e agradecia por ele ter lembrado dela. Mas, por dentro, sentia o abismo crescendo entre eles. Eduardo estava indo longe, tão longe, que ela já não conseguia alcançá-lo com as mãos. Foi durante uma feira de negócios em um hotel 5 estrelas que Eduardo conheceu Marcela. Ela era filha de um empresário do setor imobiliário, acostumada a frequentar ambientes onde o poder era moeda de troca. Marcela era bonita, articulada, sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Também sabia identificar oportunidades. E Eduardo, com seu histórico de crescimento meteórico e sua empresa de consultoria em expansão, era uma oportunidade valiosa. Os dois começaram a namorar em meio a jantares sofisticados e eventos corporativos. Marcela introduziu Eduardo em círculos ainda mais altos, apresentou-o a investidores, abriu portas que ele nem sabia que existiam, e em troca cobrava. Sutilmente, mas cobrava. Comentários sobre a decoração simples da casa de Neuza. Observações sobre o sotaque da mãe dele quando falava ao telefone. Sugestões de que talvez fosse melhor não misturar certos ambientes. Eduardo, cada vez mais imerso naquele universo, começou a ceder. A gota d'água veio quando Marcela sugeriu, com voz suave e tom de preocupação genuína, que Dona Neuza talvez precisasse de um lugar mais tranquilo para descansar. Afinal, ela já estava com 73 anos, morava sozinha, e Eduardo não tinha tempo de cuidar dela adequadamente. Marcela conhecia uma clínica maravilhosa no interior, perto de Campinas, onde idosos eram tratados com carinho e profissionalismo. Seria temporário, apenas para que Neuza tivesse acompanhamento médico e pudesse se recuperar de um cansaço que, segundo Marcela, estava evidente. Eduardo hesitou, mas a culpa que sentia por estar sempre ausente falou mais alto. Talvez Marcela tivesse razão. Talvez a mãe realmente precisasse de cuidados que ele não podia oferecer. E assim, ele aceitou. Convenceu Neuza de que seria bom para ela, que teria companhia, médicos, alimentação balanceada. Neuza, confiando cegamente no filho, concordou. Afinal, se Eduardo achava que era o melhor, então deveria ser. A clínica Recanto Verde ficava escondida entre árvores, longe da cidade, acessível apenas por uma estrada de terra. O lugar era bonito, não se podia negar. Mas a beleza escondia uma rotina rígida e impessoal. Neuza foi acomodada em um quarto pequeno, com uma cama hospitalar e uma janela que dava para o mato. Disseram que ela poderia receber visitas, mas Eduardo nunca apareceu. Disseram que ela podia ligar, mas o telefone nunca estava disponível. Disseram muitas coisas, mas nenhuma se concretizou. Os dias se arrastavam iguais. Acordar cedo, tomar remédios que ela não entendia por que precisava, sentar em uma cadeira no pátio e observar outros idosos igualmente perdidos. Neuza tentou perguntar quando o filho viria buscá-la, mas as enfermeiras desviavam o olhar e diziam que ele estava muito ocupado. Ela tentou ligar, mas disseram que o aparelho estava com defeito. Tentou escrever uma carta, mas não tinha papel. Aos poucos, Neuza começou a entender. Ela não estava ali para descansar. Ela estava ali para ser esquecida. Enquanto isso, em São Paulo, Eduardo mergulhava de cabeça nos preparativos do casamento. Marcela estava radiante, ocupada com cada detalhe. O vestido, o buffet, a lista de convidados. Neuza não foi mencionada. Na verdade, nem mesmo constava na lista. Marcela argumentou que seria desconfortável para ela com tanta gente, tanto barulho. Eduardo aceitou a explicação sem questionar. No fundo, talvez, sentisse um alívio secreto. Não teria que explicar para os convidados quem era aquela senhora simples, de roupa puída e fala tímida. Não teria que confrontar o abismo entre o homem que ele era e o menino que ela havia criado. Mas havia alguém que não estava disposta a aceitar aquilo. Seu nome era Joana. Ela tinha 38 anos, 3 filhos e trabalhava como faxineira na clínica Recanto Verde. Joana era do tipo de mulher que carregava o mundo nas costas sem perder a ternura no olhar. Vinha de Itapevi e acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus até a clínica.
limpava corredores, quartos, banheiros e voltava para casa à noite exausta, mas sempre encontrava forças para abraçar os filhos e ouvir sobre os dias deles. Joana conhecia bem os idosos da clínica. Sabia quem tinha família presente e quem havia sido abandonado. E quando viu Dona Neuza pela primeira vez, percebeu imediatamente que algo estava errado. Aquela mulher não tinha confusão mental. Não estava senil. Ela estava triste, profundamente triste, e lúcida demais para estar presa ali. Aos poucos, Joana começou a conversar com Neuza durante as limpezas. Perguntava sobre sua vida, sobre o filho, sobre como ela havia parado ali. Neuza contava com lágrimas nos olhos. Falava do menino que criara sozinha, dos sacrifícios que fizera, da esperança de que ele fosse feliz, e de como agora sentia que havia sido descartada como um móvel velho que não combinava mais com a decoração nova. Joana sentiu o sangue ferver. Ela conhecia aquela história. Já tinha visto antes. Idosos afastados por famílias que tinham vergonha de suas origens, que queriam apagar o passado para construir uma imagem de sucesso sem rachaduras. E não era justo. Não com Dona Neuza. Não com nenhum deles. Foi durante uma conversa no pátio que Neuza mencionou, quase sem querer, que o filho ia se casar. Não sabia quando, não sabia onde, mas tinha certeza de que ele não a convidaria. Joana pegou aquela informação e guardou como quem guarda uma semente, e começou a investigar. Perguntou discretamente para outras funcionárias, pesquisou na internet, procurou notícias sobre Eduardo Santana. Não foi difícil encontrar. O casamento estava sendo anunciado nas redes sociais, com fotos do casal feliz e hashtags pomposas. Data, local, tudo à disposição de quem quisesse ver. Joana tomou uma decisão. Ela levaria Dona Neuza até aquele casamento. Não importava o risco. Não importava se perderia o emprego. Aquela mulher merecia ser vista. Merecia que o filho olhasse para ela e lembrasse de quem realmente era. E Joana faria isso acontecer. Durante as semanas seguintes, Joana planejou tudo nos mínimos detalhes. Guardou dinheiro para pagar um táxi, conseguiu uma roupa simples, mas digna para Neuza vestir, estudou o trajeto até o Palacete Santa Teresa. E na manhã do casamento, enquanto o sol nascia sobre São Paulo e Eduardo ajustava o smoking diante do espelho, Joana entrou no quarto de Neuza e disse baixinho: "Hoje a senhora vai ver seu filho. Hoje a senhora vai ser ouvida." Neuza olhou para ela com olhos arregalados, incrédula. Mas, ao mesmo tempo, uma chama que estava quase apagada voltou a brilhar dentro dela. Ela não sabia o que iria acontecer. Não sabia se seria bem recebida ou expulsa, mas sabia que precisava ir. Precisava olhar nos olhos do filho e perguntar: "Por que você me abandonou?" E assim, enquanto os convidados ilustres chegavam ao palacete com seus vestidos de grife e seus sorrisos ensaiados, duas mulheres improváveis embarcavam em um táxi rumo ao mesmo lugar. Uma era uma idosa de 73 anos, vestindo uma blusa floral simples e uma saia de tecido barato. A outra era uma faxineira de mãos calejadas e coração valente. Juntas, elas estavam prestes a desmoronar uma fachada construída sobre mentiras e vergonha. O sol começava a se inclinar no céu quando o táxi parou a algumas quadras do palacete. Joana pagou a corrida com o dinheiro que havia guardado e ajudou Neuza a descer. As duas caminharam devagar, a idosa se apoiando no braço da mais nova, ambas respirando fundo a cada passo. Podiam ouvir ao longe o som de música clássica, o burburinho elegante de uma festa que não as queria ali. Mas elas seguiram em frente, porque algumas verdades precisam ser ditas, porque alguns silêncios precisam ser rompidos, porque a dignidade, quando pisoteada, tem o direito de se levantar e gritar, e elas estavam prestes a fazer exatamente isso. A entrada do Palacete Santa Teresa era vigiada por seguranças discretos, vestidos de preto, com fones de ouvido e postura militar. Eles checavam nomes em tablets, conferiam convites impressos em papel especial e liberavam apenas aqueles que faziam parte da lista seleta. Marcela não queria surpresas, não queria penetras, não queria nada que pudesse manchar a perfeição daquela tarde.
Joana sabia disso. Por isso ela e Neuza não tentaram entrar pela porta principal. Contornaram o quarteirão, caminhando devagar pela calçada, enquanto observavam o movimento. Joana tinha um plano. Durante suas pesquisas na internet, descobriu que o palacete tinha um acesso lateral usado pelos funcionários do buffet e pelos técnicos de som. Era por ali que entrariam, sem alarde, sem confronto. Apenas duas mulheres buscando um lugar que, por direito, uma delas deveria ocupar. Quando chegaram ao portão lateral, viram um vai e vem constante de garçons carregando bandejas, floristas ajustando arranjos e técnicos arrastando cabos. Joana respirou fundo, segurou firme a mão de Neuza e disse: "Vamos com calma. A gente é invisível para eles." E era verdade. Pessoas como elas sempre foram. Trabalhadoras, simples, parte da engrenagem que faz os eventos acontecerem, mas que nunca são vistas como participantes. Elas atravessaram o portão como se pertencessem àquele fluxo de trabalho e ninguém as questionou. Uma vez dentro, Joana guiou Neuza por um corredor estreito que levava aos fundos do jardim. Podiam ouvir a música ao vivo agora, o som de um quarteto de cordas tocando uma peça clássica que parecia flutuar sobre as conversas animadas dos convidados. Neuza tremia. Não de frio, mas de algo maior. Medo, talvez. Ou coragem. Ou aquela mistura estranha que surge quando estamos prestes a fazer algo que pode mudar tudo. Elas pararam atrás de uma coluna coberta de era, escondidas o suficiente para não serem notadas, mas próximas o bastante para ver. E ali, no centro do jardim, sob um arco branco adornado com rosas e orquídeas, estava Eduardo. Ele conversava com um grupo de homens de terno, gesticulando com a taça na mão, sorrindo aquele sorriso que Neuza conhecia tão bem. Mas era diferente. O sorriso não alcançava os olhos. Havia uma rigidez nele, uma máscara bem ajustada que escondia o que quer que estivesse sentindo por dentro. Neuza sentiu o coração apertar. Aquele era seu filho. O menino que ela ensinou a amarrar os sapatos, que ela levou pela mão no primeiro dia de aula, que ela embalou em seus braços quando as noites eram difíceis e o dinheiro escasso. E agora ele estava ali, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, cercado por pessoas que ela não conhecia, vivendo uma vida que não incluía espaço para ela. Joana percebeu o tremor na mão de Neuza e apertou com força. "Calma, dona Neuza. A hora vai chegar, e vai ser no momento certo. A senhora merece ser vista." A idosa assentiu, engolindo as lágrimas que ameaçavam descer. Ela não viera para chorar, viera para falar, para exigir respostas, para lembrar ao filho que ela existia. Do outro lado do jardim, Marcela fazia sua entrada triunfal. As portas do salão se abriram e ela começou a caminhar pelo corredor de pétalas, acompanhada pela marcha nupcial que ecoava pelas caixas de som estrategicamente posicionadas. Todos se viraram para admirá-la. O vestido era deslumbrante sob a luz dourada da tarde, e ela sabia disso. Cada passo era medido, cada movimento estudado. Ela não era apenas uma noiva. Era uma obra de arte ambulante, uma demonstração de bom gosto e status. Eduardo a esperava no altar, ao lado do celebrante contratado para a cerimônia. Ele deveria estar feliz, animado, mas o que sentia era uma espécie de vazio, como se estivesse assistindo à própria vida de fora, como espectador de uma peça na qual não escolheu atuar. Ele pensou por um breve instante na mãe. Onde ela estaria agora? Sentada sozinha naquele quarto da clínica, olhando pela janela, esperando por uma visita que nunca chegava? A culpa bateu como uma onda, mas ele a empurrou para baixo, como sempre fazia. Não era hora para isso. Era hora de sorrir, de dizer sim, de consolidar aquela união que faria tão bem para os negócios. Marcela chegou ao altar e tomou as mãos de Eduardo. O celebrante iniciou a cerimônia com palavras bonitas sobre amor, parceria e compromisso. Os convidados escutavam com atenção polida, alguns emocionados, outros apenas aguardando o momento de voltar para as taças de champanhe e os canapés. Foi então que aconteceu. Um murmúrio começou a se espalhar pela parte de trás do jardim. Cabeças se viraram. Olhares curiosos se fixaram em duas figuras que caminhavam lentamente entre as cadeiras brancas. Uma
era uma mulher idosa, pequena, com roupas simples e um olhar determinado. A outra era mais jovem, de mãos calejadas e expressão desafiadora. Elas não pertenciam àquele lugar. Isso era óbvio, e justamente por isso chamavam tanta atenção. Eduardo sentiu antes de ver. Um arrepio subiu pela espinha, um pressentimento de que algo estava errado. Ele se virou ainda segurando as mãos de Marcela e seus olhos encontraram os da mãe. Por um instante, o mundo parou. Não. Havia mais música, nem convidados, nem cerimônia. Havia apenas ele e Neuza separados por metros de grama aparada e anos de silêncio. Neuza parou no meio do corredor central, ignorando os olhares de espanto e os sussurros que se multiplicavam ao seu redor. Ela não veio preparada com um discurso, não ensaiou palavras, mas quando abriu a boca, a voz saiu firme, carregada de uma dor que havia sido silenciada por tempo demais. Eduardo, ela disse, e o nome soou como um sino rachado. Vim agradecer pelo convite, embora eu não tenha recebido nenhum. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Marcela soltou as mãos de Eduardo e deu um passo para trás, o rosto perdendo a cor. Eduardo ficou paralisado, incapaz de articular qualquer palavra. O celebrante olhava de um para o outro, completamente perdido. Os convidados começaram a cochichar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Neuza deu mais um passo à frente. Suas pernas tremiam, mas ela não parou. Eu sou Neuza Santana, mãe desse homem que está aí, prestes a se casar. A mulher que trabalhou todos os dias da vida para que ele pudesse ter o que eu nunca tive. A mulher que acordava de madrugada para costurar roupas dos outros enquanto ele dormia. A mulher que vendeu tudo que tinha para pagar a faculdade dele. E a mesma mulher que ele trancou em uma clínica no interior para que eu não atrapalhasse essa festa linda. As palavras caíram como bombas sobre o jardim impecável. Houve um momento de choque coletivo, seguido de uma enxurrada de murmúrios indignados. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele queria falar, queria explicar, mas as palavras morreram na garganta. Marcela, por sua vez, tentou recuperar a compostura. Ela se aproximou de Neuza com um sorriso forçado, aquele que usava em situações constrangedoras que precisavam ser contornadas rapidamente. A senhora deve estar confusa, Marcela disse, com voz doce, mas firme. Vamos resolver isso em outro lugar, está bem? Esse não é o momento adequado. Não estou confusa, Marcela, Neuza respondeu. E o uso do nome da noiva pegou todos de surpresa. Eu sei exatamente onde estou e por que estou aqui. Estou aqui porque meu filho me abandonou. Me trancou em uma clínica com a desculpa de que eu precisava de cuidados, mas a verdade é que ele tinha vergonha de mim. Vergonha da mulher que deu tudo por ele. E você ajudou nisso, não foi? O jardim inteiro estava em silêncio absoluto agora. Até os músicos haviam parado de tocar. Todos os olhos estavam fixos em Neuza, Marcela e Eduardo. A fachada perfeita começava a rachar. Marcela tentou manter o controle, mas sua voz saiu mais alta, mais defensiva. Isso é um absurdo. Nós fizemos o melhor para a senhora. Eduardo se preocupa com a senhora. Por isso providenciou o melhor tratamento possível. Tratamento para o quê? Neuza perguntou, e sua voz agora tinha uma força que surpreendeu até ela mesma. Eu não estou doente. Não tenho confusão mental. Eu fui afastada porque não combino com esse mundo de vocês. Porque sou um lembrete inconveniente de onde ele veio. E isso para vocês é inaceitável. Eduardo finalmente encontrou a voz, mas ela saiu fraca, quase um sussurro. Mãe, não é assim. Eu só queria que a senhora estivesse bem cuidada. Eu não tinha tempo para... Tempo? Neuza o interrompeu e pela primeira vez suas lágrimas começaram a cair. Você não tinha tempo para a mãe que te criou sozinha? Não tinha tempo para a mulher que abriu mão de tudo para você ter uma chance? Mas tem tempo. Para isso aqui. Para essa festa cheia de gente que nem te conhece de verdade. Gente que só está aqui porque você tem dinheiro e influência agora. Joana, que havia ficado alguns passos atrás, observando, deu um passo à frente. Ela puxou um envelope do bolso, um envelope que continha documentos da clínica.
registros de internação, autorizações assinadas por Eduardo. Ela os ergueu para que todos pudessem ver. Eu trabalho na clínica onde Dona Neuza foi internada. E posso garantir que ela não tem nenhum problema de saúde mental. Ela foi colocada lá contra a vontade dela, sob uma justificativa falsa. Isso tem nome. Chama-se abandono de incapaz. E é crime. O murmúrio entre os convidados cresceu. Alguns começaram a pegar os celulares, outros trocavam olhares chocados. A narrativa perfeita que Marcela havia construído estava desmoronando diante de centenas de testemunhas, e não havia como consertar. Eduardo sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre ele. Sentiu a vergonha, a culpa, o desespero. Ele olhou para Marcela, buscando apoio, mas ela já havia se afastado, os olhos fixos no chão, calculando rapidamente como sair daquela situação com o mínimo de dano possível à sua imagem. Eduardo olhou para a mãe e, pela primeira vez em anos, realmente a viu. Viu a fragilidade, a dor, mas também a força. A mesma força que a manteve de pé durante todos aqueles anos difíceis. A força que ele havia herdado, mas usado de forma tão errada. Mãe, ele começou, a voz embargada. Eu sinto muito. Eu não sabia que... Você sabia, Eduardo, Neuza disse, cortando as desculpas antes que elas pudessem se formar. Você sempre soube. Só escolheu não ver. Escolheu acreditar que estava fazendo o melhor, quando na verdade estava apenas fazendo o mais fácil. O mais conveniente. E isso dói. Mais do que qualquer coisa. A idosa se virou para os convidados, varreu o jardim com o olhar e falou alto para que todos ouvissem. Vocês viram o que queriam ver. Um casamento lindo, um casal perfeito. Mas por trás de tudo isso tem uma mãe abandonada. Tem uma mulher que foi apagada da história do próprio filho. E aposto que muitos de vocês têm histórias parecidas. Pais e mães deixados para trás em nome do sucesso. Pessoas que se tornaram inconvenientes demais para serem incluídas. Pensem nisso antes de aplaudir essa farsa. E com essas palavras, Neuza se virou e começou a caminhar de volta pelo corredor de pétalas, Joana ao seu lado. Os passos eram lentos, cansados, mas dignos. Ela não olhou para trás. Não precisava. Já havia dito o que veio dizer. Já havia exposto a verdade. Eduardo ficou parado no altar, paralisado, enquanto sua mãe se afastava. Marcela puxou seu braço, tentando fazê-lo voltar à cerimônia, sussurrando que ainda dava tempo de contornar aquilo, de dar uma explicação aos convidados. Mas Eduardo não escutava. Ele só conseguia ver as costas da mãe se afastando e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o que realmente significava perder alguém. Eduardo estava sentado na beira da cama do quarto de hotel, com as mãos cobrindo o rosto. Ainda usava as calças do smoking, mas havia tirado o paletó e a gravata, jogando-o sobre uma poltrona com um descaso que não combinava com o valor das peças. Eram quase 11 da noite. O casamento, obviamente, não havia acontecido. Depois que Neuza saiu do jardim, o caos se instalou. Os convidados começaram a se retirar em grupos, cochichando entre si, alguns chocados, outros claramente entretidos com o escândalo. Marcela tentou segurar a situação por alguns minutos, mas quando percebeu que não havia salvação, recolheu-se ao camarim e se trancou por mais de 1 hora. Quando finalmente saiu, seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de fúria contida. Ela e Eduardo trocaram poucas palavras. Marcela culpou-o pela humilhação. Disse que ele deveria ter resolvido aquilo antes, que nunca imaginara que ele fosse capaz de tamanha omissão. Eduardo tentou se explicar, mas as palavras saíam fracas, sem convicção. No fim, ela simplesmente pegou a bolsa e saiu, deixando claro que precisava de tempo para pensar. Tempo para calcular o estrago à sua imagem. Tempo para decidir se ainda valia a pena estar ao lado de um homem cuja história havia sido exposta de forma tão brutal. Eduardo ficou sozinho no salão vazio. Os funcionários do buffet desmontavam as mesas em silêncio, evitando olhá-lo diretamente. Os arranjos de flores, que há poucas horas eram símbolos de uma celebração grandiosa, agora pareciam apenas desperdício. Ele caminhou até o altar onde deveria ter dito sim, onde deveria ter selado uma união que prometia tanto.
E ali, sob o arco de rosas brancas, sentiu o peso real do que havia feito. Não apenas naquele dia, mas ao longo dos últimos anos. Cada visita cancelada, cada telefonema ignorado, cada vez que escolheu o conforto da omissão ao invés da coragem da verdade. Ele pegou o celular e discou o número da clínica. Precisava saber se a mãe tinha voltado, se estava bem. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentou novamente. Mesma coisa. Desespero começou a subir pela garganta. E se algo tivesse acontecido com ela? E se, depois de tudo aquilo, ele a perdesse de vez? Enquanto isso, Neuza e Joana estavam em um ônibus que cortava a cidade na direção de Itapevi. Joana havia insistido em levar a idosa para sua casa, não de volta à clínica, não depois do que tinha acontecido. Neuza estava exausta, mas estranhamente em paz. Ela não sabia o que viria depois, mas sabia que havia feito o certo. Havia dito sua verdade, havia olhado nos olhos do filho e mostrado a ele o que ele havia se tornado. Quando chegaram à casa de Joana, era quase meia-noite. A construção era simples, de tijolo à vista, com uma porta de madeira velha e uma pequena varanda onde algumas plantas tentavam sobreviver em latas reaproveitadas. Os 3 filhos de Joana já dormiam espalhados em colchões pelo chão do quarto pequeno. Joana preparou um chá para Neuza e as duas se sentaram à mesa da cozinha, sob a luz amarelada de uma lâmpada que piscava de vez em quando. Dona Neuza, você foi muito corajosa hoje, Joana disse, mexendo o açúcar no chá. Muita gente não teria coragem de fazer o que a senhora fez. Neuza sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Eu não fui corajosa. Eu só fui honesta. Passei tempo demais calada, aceitando o que me diziam, acreditando que estava sendo um peso. Mas hoje eu percebi que não sou eu quem deveria sentir vergonha. É ele. Joana concordou, em silêncio. Elas beberam o chá devagar, ouvindo o som dos carros passando na rua e o latido distante de algum cachorro. Neuza olhou ao redor da cozinha humilde, com seus armários remendados e a geladeira pequena que fazia um barulho estranho, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Ali, naquela casa simples, com aquela mulher que mal a conhecia, mas havia arriscado tudo por ela, Neuza se sentia mais em casa do que havia se sentido na clínica luxuosa, ou até mesmo nas raras visitas que fazia à cobertura de Eduardo. Os dias seguintes foram intensos. A história vazou nas redes sociais. Alguém havia gravado o momento em que Neuza confrontou o filho, e o vídeo se espalhou como fogo em mato seco. Em 48 horas, já tinha milhões de visualizações. As pessoas se dividiram. Alguns defendiam Eduardo, dizendo que ele estava apenas tentando cuidar da mãe da melhor forma possível, mas a maioria estava indignada. Comentários falavam sobre abandono de idosos, sobre a crueldade de esconder os pais por vergonha, sobre a hipocrisia de uma sociedade que valoriza o sucesso, mas menospreza as origens. Marcela tentou fazer controle de danos. Publicou uma nota em suas redes sociais dizendo que estava se afastando temporariamente da vida pública para refletir sobre relacionamentos e prioridades. Não mencionou Eduardo, não mencionou Neuza, apenas uma mensagem vaga que seus seguidores interpretaram como quiseram. Muitos a apoiaram, outros a criticaram por ser cúmplice. Sua imagem tão cuidadosamente construída estava manchada. Eduardo, por sua vez, não publicou nada. Ele se trancou no apartamento, ignorando ligações de amigos e sócios. Apenas uma pessoa conseguiu falar com ele. Seu advogado, que ligou para informar que a clínica estava sob investigação. Denúncias anônimas haviam sido feitas, apontando irregularidades na forma como alguns pacientes eram internados. O nome de Eduardo aparecia nos registros, e havia possibilidade de ele ser chamado para prestar depoimentos. A notícia foi o empurrão que Eduardo precisava. Ele não podia continuar escondido, não podia continuar fugindo. Precisava ver a mãe. Precisava, de alguma forma, tentar consertar o que havia destruído. Mas não sabia onde ela estava. Ligou novamente para a clínica e finalmente conseguiu falar com alguém. A atendente, constrangida, informou que Dona Neuza não havia retornado
e que eles também estavam tentando localizá-la. Eduardo sentiu pânico. Onde ela poderia estar? Com quem? Estaria bem? Ele pensou na mulher que a acompanhava, a faxineira que havia falado no casamento. Quem era ela? Como encontrá-la? Passou horas pesquisando, ligando para a clínica, tentando obter qualquer informação. Até que, finalmente, um dos seguranças, sentindo pena da situação, deu uma pista. A faxineira se chamava Joana. Vinha de Itapevi. Trabalhava ali há quase 3 anos. Não era muito, mas era um começo. Eduardo pegou o carro e dirigiu até Itapevi. Não sabia bem o que procurava, mas estava disposto a bater de porta em porta se fosse preciso. Quando chegou ao bairro indicado pelo segurança, começou a perguntar às pessoas na rua se conheciam uma Joana que trabalhava em uma clínica no interior. Muitos o ignoraram. Outros deram informações desencontradas. Até que uma senhora vendendo frutas em uma barraca improvisada disse: "Conheço sim. É a Joana da rua de cima. Trabalhadeira aquela. Cuida dos 3 filhos sozinha." Eduardo agradeceu e seguiu a direção indicada. Quando chegou à rua, viu algumas crianças brincando na calçada. Perguntou a elas se conheciam Joana. Um menino de uns 8 anos apontou para uma casa com a porta de madeira velha. "É ali, tio." Eduardo parou em frente à casa, respirou fundo. Não sabia o que iria encontrar. Não sabia se seria bem recebido. Mas bateu na porta. Esperou. Ouviu passos do outro lado. E quando a porta se abriu, era Joana quem estava ali. Ela o reconheceu imediatamente. Sua expressão se fechou. "O que o senhor quer aqui?" Ela perguntou sem rodeios. "Eu preciso ver minha mãe", Eduardo disse, a voz quase um pedido. "Por favor. Eu sei que errei. Eu sei que não mereço. Mas preciso falar com ela." Joana ficou em silêncio por um momento, avaliando-o. Depois suspirou. "Ela está aqui, mas não sei se quer vê-lo. Por favor", Eduardo repetiu. "Só quero pedir desculpas. Só quero tentar consertar." Joana pensou. Depois abriu a porta um pouco mais e fez um gesto para que ele entrasse. Eduardo entrou na casa simples. A sala era pequena, com um sofá desgastado e uma televisão antiga sobre uma estante de madeira. Neuza estava sentada em uma cadeira perto da janela olhando para a rua. Quando ouviu os passos, virou-se e viu o filho. O silêncio entre eles foi denso. Eduardo parou a alguns metros de distância, sem saber como começar. Neuza apenas olhava, esperando. "Mãe", ele finalmente disse e sua voz quebrou. "Eu vim pedir desculpas. Pelo que eu fiz. Pelo que eu deixei de fazer. Por ter sido um filho tão ingrato." Neuza não respondeu de imediato. Apenas continuou olhando, como se estivesse avaliando se aquelas palavras eram genuínas ou apenas mais uma tentativa de aliviar a culpa. Eduardo deu um passo à frente. "Eu fui covarde, tive vergonha de onde vim, tive vergonha da senhora e isso é imperdoável. A senhora me deu tudo e eu retribuí com abandono. Menti para mim mesmo dizendo que estava fazendo o melhor, mas a verdade é que estava apenas fazendo o mais fácil. E sinto muito de verdade." Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Lágrimas que ele não sentia há anos, talvez décadas. Lágrimas de arrependimento, de vergonha, mas também de um desejo desesperado de consertar. Neuza suspirou fundo. "Eduardo, eu não preciso das suas desculpas para me sentir melhor. Eu já fiz as pazes comigo mesma. Já entendi que o erro não foi meu. Foi seu. E da mulher com quem você ia se casar. Eu vim aqui hoje não para ser salva por você, mas para ser respeitada. E esse respeito não vem de palavras, vem de atitudes." Eduardo concordou, enxugando o rosto com as costas da mão. "Eu sei. E eu quero mudar. Quero tentar ser o filho que a senhora merece. Sei que não vai ser fácil. Sei que não apaga o que já foi feito. Mas deixe eu tentar, por favor." Neuza olhou para Joana, que estava encostada na parede, observando a cena. Joana deu um leve aceno com a cabeça, como se dissesse: "A decisão é sua." Neuza voltou os olhos para o filho. "Eu não vou voltar para aquela clínica. E não vou morar em nenhum lugar só porque você acha que é o melhor. Se você quer consertar as coisas, começa me ouvindo, me respeitando.
me incluindo na sua vida de verdade, não como um peso ou um segredo. Consegue fazer isso? Eduardo assentiu, a voz firme pela primeira vez. Consigo. Eu prometo que consigo. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não do tipo rápida e superficial, mas daquela que exige paciência, humildade e a disposição de encarar verdades dolorosas. Eduardo não voltou ao apartamento luxuoso de imediato. Na verdade, ele passou quase 2 meses sem sequer pisar lá. O lugar que antes representava conquista, agora parecia apenas um mausoléu de decisões erradas. Um espaço frio onde ele havia se perdido em meio a móveis de grife e vista panorâmica, que não aquecia nada por dentro. Ele passou as primeiras semanas hospedado em um hotel simples, perto de Itapeve, para estar próximo da mãe e de Joana. Foram dias de reflexão profunda, de acordar no meio da noite com o peso da culpa esmagando o peito, de olhar no espelho e não reconhecer completamente o homem que via ali. Mas também foram dias de decisões importantes. Eduardo começou a pesquisar casas para a mãe, não mansões ou condomínios fechados, mas lugares que tivessem a cara dela. Lugares onde Neuza pudesse ser ela mesma. Depois de visitar quase 15 imóveis, ele encontrou a casa perfeita. Ficava em um bairro tranquilo de Osasco, a apenas 10 minutos de onde Neuza havia criado o filho décadas atrás. Era uma construção térrea, pintada de amarelo claro, com um quintal generoso nos fundos e uma varanda na frente, onde cabia perfeitamente uma cadeira de balanço e alguns vasos de plantas. A cozinha era espaçosa, com uma mesa grande de madeira onde cabiam muitas pessoas. Os quartos eram simples, mas arejados, com janelas que deixavam entrar a luz do sol pela manhã. Nada. Ali era extravagante, mas tudo respirava dignidade e acolhimento. Eduardo levou a mãe para conhecer a casa antes de fechar o negócio. Queria ter certeza de que era aquilo que ela queria. Neuza caminhou devagar pelos cômodos, tocando as paredes, olhando pelas janelas, testando a firmeza do corrimão da escada que levava ao quintal. Quando chegou ao fundo e viu o espaço de terra onde poderia plantar, seus olhos brilharam. Ela se virou para o filho e disse apenas: "Aqui está bom. Aqui eu posso respirar." E assim foi decidido. Eduardo alugou a casa no mesmo dia, pagou 3 meses adiantados e começou a providenciar tudo o que a mãe precisava. Móveis novos, mas sem exageros, uma geladeira boa, um fogão moderno, uma televisão de tamanho razoável. Ele perguntava a opinião dela sobre cada item, sobre cada cor, sobre cada detalhe. Não queria impor nada. Queria que aquele lugar fosse verdadeiramente dela. Neuza aceitou a casa com uma condição clara e não negociável. Ela queria autonomia. Queria poder receber visitas quando quisesse, sair quando tivesse vontade. Viver sem sentir que estava sendo vigiada ou controlada. Queria ter a chave da própria casa e não precisar pedir permissão para nada. Eduardo concordou com tudo, sem pestanejar. Ele entendeu que o respeito começa pelo reconhecimento de que cada pessoa tem o direito de viver sua vida como bem entender. Eduardo sugeriu com cuidado que talvez uma acompanhante fosse útil. Não para vigiar, ele deixou bem claro, mas para ajudar nas tarefas mais pesadas e para fazer companhia. Neuza hesitou no início, com medo de que aquilo fosse apenas uma forma disfarçada de controle. Mas Eduardo garantiu que a escolha seria dela. Que ela poderia entrevistar candidatas e decidir com quem se sentia confortável. Foi assim que Cida entrou na vida delas. Cidália Santos tinha 68 anos. Era uma mulher robusta, de sorriso fácil e mãos habilidosas na cozinha. Havia trabalhado a vida inteira como cozinheira em restaurantes, casas de família e até em uma escola municipal. Agora, depois de se aposentar, buscava algo mais tranquilo, onde pudesse usar suas habilidades sem a pressão dos horários apertados. Quando Neuza a entrevistou, na sala simples da casa nova, as duas conversaram por mais de 2 horas. Falaram de receitas, de plantas, de filhos, de dores nas costas e remédios caseiros. E no final Neuza olhou para Eduardo e disse: "Essa aqui fica." Cida se mudou para o quarto de empregada nos fundos da casa.
um espaço que ela mesma decorou com cortinas floridas e um crucifixo na parede. As duas mulheres estabeleceram uma rotina harmoniosa. Cida acordava cedo, preparava o café da manhã com bolo caseiro ou pão na chapa, e deixava tudo pronto antes de Neuza levantar. Depois cuidava da limpeza da casa enquanto Neuza regava as plantas ou assistia suas novelas. À tarde, cozinhavam juntas, trocando receitas e histórias. E à noite, sentavam na varanda para ver o movimento da rua e comentar sobre os vizinhos com aquela fofoca inocente que faz parte da vida em bairros onde todo mundo se conhece. Eduardo começou a visitar a mãe 3 vezes por semana, sempre às terças, quintas e domingos. Ele marcava os dias na agenda como compromissos inegociáveis, do mesmo jeito que fazia com reuniões importantes, porque agora ele entendia que aquilo era a reunião mais importante de todas. No começo, as conversas eram tensas, carregadas de silêncios incômodos e olhares que diziam mais do que palavras. Eles não sabiam bem como agir um com o outro. Haviam passado tantos anos distantes que era como se fossem estranhos tentando se reconhecer. Neuza não facilitava. E tinha todo o direito de não facilitar. Ela não fingia que estava tudo bem só para deixar o filho confortável. Cobrava explicações, confrontava mentiras antigas, questionava cada decisão que ele havia tomado nos últimos anos. Por que você parou de me ligar? Por que não me contou sobre a promoção? Por que sumiu no meu aniversário? Eduardo aguentava cada pergunta, cada acusação velada, cada silêncio pesado, porque sabia que merecia, porque sabia que aquilo era parte do processo de cura. Não existe atalho para a redenção, existe apenas o caminho longo e doloroso de encarar o que você fez. Aos poucos as conversas foram ficando menos tensas. Eduardo começou a contar sobre o trabalho, mas de forma diferente. Não mais com aquele tom de quem está se gabando, mas com honestidade sobre as dificuldades, as dúvidas, os medos. Neuza, por sua vez, começou a compartilhar pequenas coisas do dia a dia, como as rosas do quintal estavam florescendo bonitas, como Cida havia feito um bolo de fubá delicioso, como a vizinha da frente tinha um neto da mesma idade que Eduardo tinha quando era criança. Eram conversas simples, cotidianas, mas carregadas de algo precioso, intimidade verdadeira. Em uma dessas visitas, uma terça-feira chuvosa de julho, Neuza estava regando as plantas na varanda coberta quando Eduardo chegou. Ele trazia sacolas de feira, como havia combinado de fazer toda semana, frutas, verduras, pães frescos da padaria do bairro. Coisas simples, mas que significavam presença, que diziam: eu estou aqui, eu lembro de você, eu me importo. Neuza olhou para as sacolas e começou a conferir o conteúdo com aquele jeito crítico que só as mães têm. Mexeu nos tomates para ver se estavam firmes, cheirou as bananas e então, com um meio sorriso, disse: você trouxe banana prata. Sempre foi minha preferida. Eu sei, Eduardo respondeu, e pela primeira vez em meses seu próprio sorriso foi genuíno. Eu lembro, mãe, eu sempre lembrei. Neuza parou o que estava fazendo e olhou para ele. De verdade. Um daqueles olhares que parecem enxergar através da pele e alcançar a alma. E então ela disse: você lembrava, Eduardo, mas escolheu não agir. E isso que dói. Não é esquecer. É lembrar e ignorar mesmo assim. Eduardo sentiu as palavras como um soco no estômago. Mas não desviou o olhar, não tentou se defender. Apenas concordou. A senhora tem razão. Eu lembrava e não fiz nada. E isso é pior do que esquecer. Mas eu juro, mãe, que estou tentando ser diferente. Estou tentando ser o filho que a senhora merece. Neuza suspirou, voltou a mexer nas sacolas e murmurou, quase para si mesma: estou vendo que está. E isso já é alguma coisa. E foi naquele momento, entre bananeiras e tomates, com a chuva tamborilando no telhado e o cheiro de terra molhada invadindo a varanda, que algo começou a se curar. Não era perdão completo, não era esquecimento, mas era um começo. Um reconhecimento de que, apesar de tudo, ainda havia um laço ali. Um laço ferido, machucado, mas que poderia ser remendado com tempo, paciência e, acima de tudo, verdade. Enquanto isso, a investigação sobre a clínica Recanto Verde avançava de forma implacável.
O Ministério Público havia assumido o caso e uma força-tarefa foi montada para apurar todas as denúncias. Documentos foram analisados linha por linha. Prontuários médicos foram revisados por especialistas independentes. Funcionários foram ouvidos, primeiro em depoimentos informais e depois em inquéritos oficiais. E o que se descobriu foi pior, muito pior, do que muitos imaginavam. Dezenas de idosos haviam sido internados sob justificativas frágeis ou completamente inventadas. Diagnósticos de confusão mental eram dados sem exames adequados. Medicações psiquiátricas eram administradas sem necessidade real, apenas para manter os pacientes dóceis e mais fáceis de controlar. Muitos foram mantidos isolados de suas famílias, sob a alegação de que as visitas os deixavam agitados, quando na verdade o isolamento servia apenas para ocultar o que realmente acontecia ali dentro. Havia também indícios de desvio de recursos, com a clínica cobrando valores altos por serviços que nunca eram efetivamente prestados. As denúncias ganharam a grande imprensa. Jornais de circulação nacional publicaram reportagens investigativas. Programas de televisão dedicaram edições especiais ao tema do abandono de idosos. Entrevistas com especialistas em direitos humanos, gerontólogos e advogados especializados tomaram conta da programação. A sociedade, que durante tanto tempo havia virado os olhos para esse problema, agora era forçada a encará-lo de frente. E muitas pessoas se viram refletidas naquela história. Quantos filhos e filhas haviam feito escolhas parecidas? Quantos haviam afastado pais e mães em nome da conveniência, da vergonha ou simplesmente do cansaço? Joana foi chamada para depor 2 vezes. Na primeira, em uma sala apertada do fórum, cercada por advogados e promotores, ela contou tudo o que viu durante os anos que trabalhou na clínica. Falou sobre Neuza, mas também sobre seu Osvaldo, um senhor de 80 anos que passava os dias sentado na cadeira esperando um filho que nunca vinha. Sobre Dona Maria, que chorava todas as noites chamando pelo neto. Sobre tantos outros que estavam ali não porque precisavam de cuidados médicos, mas porque haviam se tornado inconvenientes para as famílias. Sua coragem inspirou outras funcionárias a falarem também. A cozinheira, que via como a comida servida aos pacientes era de qualidade inferior ao que era prometido aos familiares. A enfermeira, que era pressionada a medicar pacientes sem real necessidade. O motorista, que havia levado idosos para a clínica e percebido o desespero nos olhos deles, mas não soube o que fazer. Aos poucos, a verdade sobre a clínica Recanto Verde foi sendo exposta em toda a sua crueldade. O dono do estabelecimento, um médico chamado Dr. Valdir Borges, com histórico de irregularidades em outras instituições de saúde, foi indiciado por uma lista longa de crimes: maus tratos, falsidade ideológica, estelionato, formação de quadrilha. Ele tentou se defender alegando que tudo era um mal-entendido, que a clínica funcionava dentro das normas, que os idosos recebiam o melhor tratamento possível, mas as evidências eram esmagadoras. A clínica foi interditada em caráter definitivo. Os pacientes foram transferidos para outras instituições ou devolvidos às famílias. E muitas dessas famílias, confrontadas com a realidade do que haviam permitido, começaram processos dolorosos de reconciliação. Eduardo acompanhou todo o processo com uma mistura de vergonha e determinação. Ele se sentiu envergonhado ao perceber que tinha sido parte daquilo, que sua omissão, sua covardia, sua necessidade de manter as aparências haviam alimentado um sistema que lucrava com o abandono e o sofrimento de idosos vulneráveis. Mas ele decidiu que não ficaria apenas assistindo de longe ou tentando esquecer seu papel naquela história. Precisava fazer algo concreto. Eduardo procurou um dos melhores advogados especializados em direitos dos idosos em São Paulo, um homem chamado Dr. Henrique Tavares, conhecido por assumir causas difíceis e não ter medo de enfrentar instituições poderosas. Explicou sua situação com total honestidade, sem tentar minimizar seus erros ou se pintar como vítima. Contou sobre a mãe, sobre a clínica, sobre o casamento desfeito, sobre tudo. E então fez uma proposta.
Queria oferecer apoio financeiro para as famílias que quisessem processar a clínica, mas que não tinham recursos para arcar com os custos de um processo judicial longo e complexo. Dr. Henrique ficou surpreso com a proposta, mas aceitou coordenar o esforço. Juntos, montaram um fundo de assistência jurídica que beneficiou 17 famílias. Não era sobre comprar perdão ou limpar a consciência com dinheiro. Eduardo sabia que nada disso apagaria o que ele havia feito, mas era sobre assumir responsabilidade e tentar, dentro do possível, fazer com que outras pessoas não ficassem desamparadas, como sua mãe havia ficado. Ele também fez questão de que Joana fosse reconhecida publicamente pelo que fez. Durante uma entrevista para um programa de televisão que cobria o caso, Eduardo mencionou o nome dela diversas vezes, contou como ela havia salvado a mãe dele com sua coragem e determinação. Descreveu como Joana, uma trabalhadora simples que mal ganhava para sustentar os próprios filhos, havia arriscado seu emprego e sua segurança para fazer o que era certo. E pediu que a sociedade prestasse atenção em pessoas como ela, que são invisíveis no dia a dia, mas que carregam uma dignidade e uma força moral que envergonham muita gente com diploma e conta bancária recheada. A entrevista viralizou. O nome de Joana começou a circular. Ofertas de emprego chegaram. Uma organização não governamental que trabalhava com direitos dos idosos a convidou para fazer parte do Conselho Consultivo, reconhecendo sua experiência prática e seu compromisso com a causa. Uma empresa de limpeza hospitalar, impressionada com sua história, ofereceu um cargo de supervisora com salário digno, carteira assinada, benefícios completos. Joana, que sempre foi invisível para o mundo, de repente estava sendo vista, valorizada, respeitada. Ela aceitou o emprego novo, mas com uma condição: que pudesse trabalhar em horários que lhe permitissem continuar cuidando dos filhos adequadamente. A empresa concordou, e Joana começou uma nova fase da vida, não apenas com melhores condições financeiras, mas com o reconhecimento de que seu trabalho tinha valor, de que ela tinha valor. E sempre que alguém perguntava como aquilo havia acontecido, ela respondia com simplicidade: eu só fiz o que era certo. Qualquer pessoa deveria fazer o mesmo. Marcela, por outro lado, desapareceu do cenário social. Cancelou o perfil nas redes sociais, recusou entrevistas e se mudou para uma cidade do interior, longe dos olhares curiosos e julgadores. Algumas pessoas disseram que ela estava morando com uma tia, outras que tinha ido para fora do país. Eduardo nunca mais soube dela e, sinceramente, não fez questão de saber. Ele entendeu que o relacionamento deles havia sido construído sobre bases frágeis: ambição, aparência, status, mas nunca verdade. E sem verdade, nada se sustenta. Um dia, durante um desses almoços que já se tornavam cada vez mais naturais e menos carregados de tensão, Eduardo levou Neuza para um restaurante simples no centro de Osasco. Era um lugar que ela costumava frequentar quando ele era criança, nos raros domingos em que sobravam algumas moedas para um luxo pequeno. O cantinho do Mário ainda estava lá, sobrevivendo às décadas e às mudanças do bairro. O dono ainda era o mesmo, seu Mário, um senhor italiano de cabelos completamente brancos agora, mas com o mesmo sorriso largo e o mesmo sotaque carregado que marcava cada palavra. Quando Neuza entrou no restaurante, seu Mário estava atrás do balcão conferindo comandas. Ele ergueu os olhos, ajustou os óculos de grau e arregalou os olhos. Dona Neuza, Madonna, que saudade! Onde a senhora estava esse tempo todo? Ele saiu de trás do balcão e foi até ela, segurando suas mãos com aquele afeto italiano que não conhece formalidades. Neuza sorriu, daquele jeito que só ela sabia fazer, misturando doçura e uma pitada de ironia. Estava ocupada, seu Mário. Muito ocupada. Mas agora voltei. E vim com fome. Seu Mário olhou para Eduardo, que estava logo atrás, e levou alguns segundos para reconhecê-lo. Esse é o Dudu? O menino que vinha aqui e comia 2 porções de lasanha? Eduardo sorriu, meio sem graça. Sou eu mesmo, seu Mário. Só que agora não consigo mais com 2 porções. Eles se sentaram à mesa perto da janela, a mesma mesa onde Neuza e Eduardo sentavam anos atrás.
O lugar estava exatamente como Eduardo lembrava. As toalhas xadrez vermelhas e brancas, o cheiro de molho de tomate cozinhando lentamente, as fotos, antigas nas paredes mostrando a família italiana que fundara o restaurante nos anos 60. Havia algo reconfortante naquela imutabilidade, como se aquele lugar fosse uma bolha de ar puro em um mundo que mudava rápido demais. Eles pediram o prato feito tradicional, aquele que vinha com macarrão ao molho, bife acebolado, arroz e feijão. Comida simples, mas feita com carinho. E enquanto esperavam, conversaram. Sobre o passado, sobre erros, sobre a dificuldade de perdoar e de ser perdoado. Eduardo confessou que ainda sentia culpa todos os dias, que acordava no meio da noite pensando em tudo que deixou de fazer, em todas as vezes que escolheu o caminho errado. Neuza ouviu em silêncio, mexendo distraidamente no guardanapo de papel, e então disse algo que ele nunca esqueceria. Eduardo, culpa não constrói nada. Culpa só paralisa. Você pode carregar ela na mochila pelo resto da vida e ficar curvado com o peso, ou pode transformar ela em atitude. O que constrói é estar aqui agora, é me ouvir de verdade, é respeitar minhas escolhas, é aparecer toda semana com as bananas que eu gosto, não porque se sente obrigado, mas porque realmente quer. Você errou. Errou feio. Feio mesmo. Mas está tentando consertar. E isso para mim já vale alguma coisa. Não apaga o passado, mas constrói um futuro diferente. Eduardo sentiu um nó na garganta, daqueles que parece que vai sufocar se você não deixar sair. Ele engoliu em seco e disse, com a voz embargada: Obrigado, mãe, por não ter desistido de mim, por ainda me dar uma chance. Eu sei que não mereço, mas juro que vou fazer valer. Neuza estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele, um toque leve, mas cheio de peso e significado. Mãe nunca desiste, filho, mesmo quando deveria, mesmo quando todo mundo diz que deveria. A gente carrega vocês 9 meses na barriga e o resto da vida no coração. E isso não muda. Não importa o que vocês façam. Eles ficaram assim por alguns segundos, de mãos dadas sobre a mesa xadrez, enquanto seu Mário trazia os pratos fumegantes e colocava com cuidado na frente deles. Bom apetito! E que bom ter vocês dois aqui de novo. Isso sim é família de verdade. Os meses passaram e a rotina se estabeleceu, mas não aquela rotina mecânica e vazia que Eduardo conhecia antes. Era uma rotina com propósito, com presença, real. Eduardo reduziu drasticamente o ritmo de trabalho. Recusou projetos que exigiriam viagens longas ou ausências frequentes. Declinou convites para eventos corporativos que antes considerava obrigatórios. Passou a delegar mais responsabilidades na empresa, percebendo que seu valor não estava em estar presente em cada reunião, mas em tomar as decisões estratégicas certas. E descobriu algo surpreendente. A empresa não desmoronou sem sua presença constante. Pelo contrário, sua equipe floresceu com mais autonomia. Ele priorizou estar presente, não apenas para a mãe, mas também para si mesmo. Pela primeira vez em décadas, Eduardo começou a fazer terapia. Procurou uma psicóloga recomendada por um colega, uma mulher de meia-idade chamada Doutora Beatriz, que não tinha paciência para jogos ou meias-verdades. Nas sessões semanais, Eduardo foi obrigado a encarar coisas que havia empurrado para debaixo do tapete por anos. A vergonha das próprias origens, o medo de não ser aceito, a necessidade doentia de aprovação externa, a forma como construiu uma vida inteira baseada em aparências ao invés de substância. Foi doloroso. Houve sessões em que Eduardo saiu do consultório com os olhos inchados de tanto chorar. Houve semanas em que quis desistir, em que pensou que seria mais fácil voltar para a vida antiga, superficial, mas confortável. Mas ele persistiu, porque agora entendia que não existe atalho para a cura. Existe apenas o caminho longo e honesto de olhar para dentro e confrontar os demônios que moram lá. Ele também começou a frequentar grupos de apoio para familiares de idosos. No começo, foi por obrigação, parte de um acordo judicial relacionado ao caso da clínica. Mas depois de algumas reuniões, ele continuou porque percebeu que precisava.
Naqueles encontros semanais em uma sala simples de uma igreja no Butantã, Eduardo ouvia histórias de outras pessoas que tinham cometido os mesmos erros que ele. Filhos e filhas que haviam afastado pais e mães em nome da conveniência, da vergonha ou simplesmente do cansaço de lidar com a velhice alheia. Havia Fernanda, uma executiva de 45 anos, que internou o pai em uma casa de repouso e passou 3 anos sem visitá-lo, até que ele teve um derrame e ela percebeu que poderia perdê-lo sem nunca ter se despedido direito. Havia Roberto, um empresário bem-sucedido que se mudou para Miami e deixou a mãe viúva sozinha em São Paulo, mandando dinheiro todo mês, mas nunca ligando, até que um vizinho informou que ela havia tido uma queda e ficado no chão por horas esperando ajuda. Havia tantas histórias parecidas, tantas pessoas carregando culpas semelhantes, e juntos eles tentavam aprender a fazer diferente, a reconstruir pontes que pareciam irremediavelmente queimadas. Eduardo começou a compartilhar sua própria história naqueles encontros. No começo, falava com vergonha, com a voz baixa, escolhendo cuidadosamente as palavras, mas aos poucos foi se soltando, foi sendo mais honesto, mais cru. Contou sobre o casamento desfeito, sobre a mãe aparecendo e expondo tudo diante de centenas de pessoas, sobre a humilhação pública que, na verdade, foi o empurrão que ele precisava para acordar. E percebeu que, ao contar sua história, estava ajudando outras pessoas a terem coragem de contar as deles, e que, ao ouvir as histórias dos outros, ele se sentia menos sozinho, menos monstruoso. Percebia que o erro era humano, mas que a redenção também era possível. Neuza, por sua vez, floresceu de uma forma que nem ela esperava. Era como se aquela confrontação pública no casamento tivesse liberado algo dentro dela, uma força que estava adormecida há anos. Ela voltou a costurar, não por necessidade, mas por prazer puro. Montou um pequeno ateliê no quarto de hóspedes da casa, com uma máquina de costura nova que Eduardo insistiu em comprar, carretéis de linha organizados por cor em uma estante de madeira e tecidos variados empilhados com cuidado. Ela começou fazendo roupas para os filhos de Joana, que visitava com frequência, trazendo as crianças que agora chamavam Neuza de vovó, mesmo sem laço de sangue. Depois, as vizinhas começaram a pedir pequenos reparos, ajustes em vestidos, barras de calça, e Neuza aceitava, mas nunca cobrava. Fazia porque gostava, porque suas mãos precisavam estar ocupadas, porque cada ponto dado era uma forma de meditação, de conexão com quem ela sempre foi. O quintal da casa se transformou em um jardim impressionante. Neuza plantou rosas, jasmins, manjericão, alecrim, um pé de tomate que deu frutos surpreendentemente doces e até uma pequena horta com alface e rúcula. Ela passava horas por dia ali com as mãos na terra, conversando com as plantas como se elas pudessem ouvi-la. E talvez pudessem, porque tudo que ela plantava crescia viçoso, forte, como se respondesse ao cuidado que recebia. Cida dizia, brincando, que Neuza tinha a mão abençoada. E talvez tivesse mesmo. Mas não era só para plantas. Era para pessoas também. As vizinhas começaram a visitá-la para tomar café na varanda, para pedir conselhos, para simplesmente conversar. Dona Lourdes, da casa ao lado, vivia problemas com o filho adolescente e encontrava consolo nas palavras de Neuza. Dona Terezinha, da frente, estava lidando com a viuvez recente e achava conforto naquela companhia silenciosa, mas presente. A casa de Neuza se tornou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas sabiam que seriam acolhidas sem julgamento. Ela também voltou a frequentar a igreja do bairro, a mesma onde ia décadas atrás. A igreja de São José ainda estava lá, com sua fachada simples e seus bancos de madeira gastos pelo tempo e pela fé de tantas pessoas. Neuza se juntou ao grupo de oração das senhoras, que se reunia toda quinta-feira à tarde para rezar o terço e conversar sobre a vida. Ali, entre mulheres que compartilhavam histórias parecidas de luta, superação e fé, Neuza encontrou uma comunidade verdadeira. Aos poucos, ela reconstruiu uma vida que era inteiramente dela. Não dependia de ninguém para ser feliz. Não esperava que o filho preenchesse todos os vazios. Ela havia aprendido,
da forma mais dolorosa possível, que cada pessoa precisa construir sua própria felicidade, que não podemos depositar nossa completude nas mãos de outros, mesmo quando esses outros são nossos filhos. Eduardo era bem-vindo em sua vida, mas não era mais o centro dela. E isso, paradoxalmente, tornou a relação entre eles mais saudável, mais equilibrada. Eduardo percebeu que a maior lição que a mãe lhe ensinou não foi durante a infância, mas agora, naquele recomeço. Ela lhe mostrou que dignidade não está em quanto dinheiro você tem, mas em como você trata as pessoas. Que sucesso não é medido por conquistas materiais, mas por relações verdadeiras. E que perdão, quando acontece, não apaga o passado, mas permite que se construa um futuro diferente. Certa tarde de setembro, quando a primavera começava a pintar o mundo com cores mais vivas, Eduardo estava sentado na varanda da casa da mãe, tomando um café que Cida havia preparado com aquele toque especial dela, forte, mas não amargo, adoçado na medida certa. Neuza estava ao lado, sentada em sua cadeira de balanço favorita, folheando uma revista antiga de artesanato que havia encontrado na feira. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, rosa e lilás. As cigarras cantavam anunciando o fim do dia. Um cachorro latia ao longe. Crianças brincavam na rua, suas vozes agudas misturando-se ao som de carros passando. Tudo estava quieto, tranquilo, comum. E Eduardo, pela primeira vez em muito, muito tempo, sentiu-se em paz. Não era uma paz eufórica, cheia de fogos de artifício e celebrações. Era uma paz quieta, profunda, que vem de dentro. A paz de quem olha para sua vida e, apesar de todos os erros, consegue ver também os acertos. A paz de quem sabe que ainda há muito a ser reparado, mas que está no caminho certo. A paz de estar sentado ao lado da mãe, sem máscaras, sem mentiras, apenas sendo quem realmente é. Mãe, ele disse, quebrando o silêncio confortável que havia se instalado. Eu queria que a senhora soubesse uma coisa. Você foi a melhor mãe que alguém poderia ter, a melhor mãe do mundo. E eu fui o pior filho. Não apenas ruim, o pior. Mas vou passar o resto da minha vida tentando mudar isso, tentando ser um filho que faça jus a tudo que a senhora fez por mim. Neuza não respondeu de imediato. Continuou balançando devagar na cadeira, olhando para o céu que mudava de cor a cada minuto. Depois, sem tirar os olhos do horizonte, ela estendeu a mão e tocou a dele, que descansava no braço da cadeira ao lado. Um toque leve, quase delicado, mas cheio de peso e história. Está tentando, Eduardo. Está aqui. Está presente. Está me ouvindo. Isso já é mais do que muitos fazem. Muito mais. Eduardo sentiu os olhos arderem. Ele piscou rápido, tentando segurar as lágrimas, mas algumas escaparam mesmo assim. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de gratidão. Gratidão por ter uma segunda chance que não merecia. Gratidão por ter uma mãe que, apesar de tudo, ainda estendia a mão. Gratidão por estar vivo e poder consertar, mesmo que nunca completamente, o estrago que havia causado. Eles ficaram ali, em silêncio, assistindo o dia terminar e a noite chegar devagar, trazendo com ela as primeiras estrelas e o cheiro úmido da terra que Neuza havia regado mais cedo. E naquele momento, ambos entenderam algo fundamental. A jornada de volta para casa nem sempre é sobre lugar físico. Às vezes, é sobre reencontrar quem você realmente é, debaixo de todas as camadas de mentira e aparência que você construiu. É sobre ter a coragem de olhar nos olhos de quem você machucou e dizer: me desculpa, errei, vou fazer melhor. E então, dia após dia, provar com atitudes que essas palavras não eram vazias. Algumas semanas depois, em um sábado ensolarado de outubro, Joana foi visitar Neuza. Ela chegou de ônibus pela manhã, trazendo os 3 filhos. Cauê, de 9 anos, carregava uma bola de futebol debaixo do braço. Yasmin, de 7, tinha nas mãos um desenho que havia feito na escola, especialmente para a vovó Neuza. E o pequeno Gabriel, de apenas 4 anos, corria na frente de todos, ansioso para brincar no quintal que ele já considerava seu segundo lar. As crianças invadiram a casa com aquela energia barulhenta e alegre que só criança tem. Correram para o quintal, brincaram com as plantas,
perseguiram uma borboleta amarela que pousou no pé de manjericão, brigaram por causa da bola e fizeram as pazes 5 minutos depois. Cida preparou um bolo de milho e um suco de maracujá natural, e as duas mulheres se sentaram à mesa da cozinha para conversar enquanto vigiavam as crianças pela janela. Joana contava sobre o novo emprego, sobre como estava se adaptando à função de supervisora, sobre os desafios de liderar uma equipe quando você passou a vida inteira recebendo ordens, sobre como era estranho, mas bom, ganhar um salário que permitia comprar as coisas que os filhos pediam sem ter que fazer malabarismo com o dinheiro, sobre como ela agora tinha férias remuneradas, 13º, plano de saúde. Coisas que pareciam básicas, mas que para ela eram conquistas imensas. E conforme conversavam, tomando café e comendo pedaços de bolo ainda morno, Neuza olhou para Joana com aquele jeito dela, ao mesmo tempo doce e direto, e disse: Dona Neuza, Joana disse em certo momento, a voz ficando mais séria, mais emocionada, a senhora salvou muita gente. Sabia? Depois que sua história veio à tona, depois que aquele vídeo viralizou, tantas famílias começaram a questionar. Começaram a perguntar onde estavam seus pais, suas mães. Outros idosos foram tirados de clínicas parecidas com aquela. Processos foram abertos. Leis estão sendo discutidas. A senhora fez diferença. Fez mesmo. Neuza balançou a cabeça devagar, com aquela humildade que sempre a caracterizou. Não fui eu, Joana. Foi você. Você que teve coragem de me ajudar quando ninguém mais teve. Você que arriscou seu emprego, seu sustento, para fazer o que era certo. Você que me levou naquele casamento mesmo sabendo que podia dar tudo errado. Não me chame de heroína. Heroína é você. Joana sentiu as lágrimas subirem. Ela tentou segurá-las, mas era impossível. A gente fez junto então, ela disse, a voz embargada. 2 mulheres teimosas, dessas que não aceitam o que tentam impor, que não abaixam a cabeça, que lutam. E elas riram, um riso molhado de lágrimas, mas cheio de alegria genuína. Um riso de cumplicidade, de vitória silenciosa, de reconhecimento mútuo, porque às vezes as maiores revoluções não são barulhentas. Não saem nos jornais com letras garrafais, não ganham prêmios ou reconhecimento oficial. São feitas em silêncio, uma decisão de cada vez, uma atitude de cada vez. São feitas por mulheres simples que decidem que aquilo não está certo e que vão fazer alguma coisa a respeito, nem que seja sozinhas. Cida, que estava lavando a louça na pia, se virou e disse com um sorriso: Vocês 2 são guerreiras, guerreiras de verdade. Dessas que não precisam de armadura, só de coragem. E acrescentou, apontando para o quintal onde as crianças brincavam: E olha só o que vocês plantaram. Não são só essas flores bonitas no jardim. São exemplos, são histórias que essas crianças vão carregar. São sementes de mudança. Neuza olhou pela janela e viu Gabriel tentando subir na mangueira, Yasmin mostrando o desenho para uma vizinha que havia aparecido para pegar uma muda de hortelã, e Cauê chutando a bola contra a parede. E pensou, é isso, é exatamente isso. A gente não muda o mundo inteiro de uma vez, mas a gente muda o nosso pedacinho, e esse pedacinho contamina outro, e de repente, sem perceber, o mundo ficou um pouquinho menos cruel. A história de Neuza e Eduardo ganhou repercussão muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. Não porque eles quiseram fama ou atenção, mas porque tocou em algo que muitas pessoas viviam, mas não tinham coragem de falar, ou mesmo de reconhecer. O abandono disfarçado de cuidado, a vergonha das origens, o preço do sucesso quando ele é construído sobre o apagamento de quem nos formou. A facilidade com que a sociedade aceita que idosos sejam afastados, trancados, esquecidos, desde que isso seja feito com documentos oficiais e justificativas médicas. O vídeo do confronto no casamento foi compartilhado milhões de vezes. Páginas de notícias o reproduziram. Influenciadores digitais comentaram. Psicólogos analisaram. Sociólogos escreveram artigos acadêmicos e, o mais importante, pessoas comuns das mais variadas idades e realidades começaram a compartilhar suas próprias histórias. Nos comentários do vídeo,
uma mulher chamada Patrícia escreveu: "Minha mãe está em uma clínica igual. Eu menti para mim mesma, dizendo que era o melhor para ela. Mas depois de ver isso fui visitá-la. E ela está bem. Está lúcida, apenas sozinha. Vou tirá-la de lá amanhã mesmo." Um homem chamado Rodrigo compartilhou: "Meu pai mora sozinho em outro estado. Eu ligo uma vez por mês quando lembro. Esse vídeo me deu um tapa na cara. Comprei passagem. Vou vê-lo semana que vem." Uma jovem de 20 e poucos anos escreveu: "Minha avó criou minha mãe sozinha. Trabalhou a vida inteira. Hoje ela mora em um asilo e a gente visita só no Natal. Isso é normal? Por que a gente aceita isso como normal?" Muitas pessoas escreveram diretamente para Eduardo, encontrando seu e-mail profissional, que ainda estava disponível online. Algumas compartilhavam histórias parecidas, pedindo conselhos sobre como reconciliar com pais afastados. Outras apenas desabafavam, aliviadas por poderem falar sobre culpas que carregavam em silêncio. Outras ainda criticavam, dizendo que ele não merecia perdão, que o que fez era imperdoável. E Eduardo respondeu a todas, uma por uma, com a paciência de quem entende que reparar o mal que se fez é um processo longo, que não tem linha de chegada definitiva. Para aqueles que buscavam conselho, ele sempre dizia a mesma coisa: não espere estar pronto. Não espere ter as palavras certas. Apenas vá. Apenas apareça. Peça desculpas sem justificativas. Ouça mais do que fala. E esteja disposto a aceitar que talvez seja tarde demais, mas mesmo assim, tente, porque a tentativa já vale alguma coisa. Para aqueles que o criticavam, ele respondia com humildade: você tem razão. O que eu fiz foi imperdoável. E não estou pedindo perdão da sociedade. Estou apenas tentando, todos os dias, ser um filho melhor para a mulher que não desistiu de mim. Se minha história servir para alertar outras pessoas, para fazer com que elas não cometam os mesmos erros, então talvez algum bem possa vir de tanto mal. Eduardo também recebeu convites para dar palestras, participar de podcasts, escrever artigos. Ele recusou a maioria. Não queria se tornar uma figura pública, não queria transformar o sofrimento da mãe em conteúdo. Mas aceitou alguns, aqueles que pareciam genuinamente comprometidos em discutir o abandono de idosos como questão social séria. Nessas ocasiões, ele sempre fazia questão de dividir o palco ou o espaço com especialistas, com assistentes sociais, com pessoas que trabalhavam diretamente com essa realidade. Não queria que o foco fosse nele, mas sim na causa. O tempo continuou passando como sempre passa, indiferente aos dramas humanos e às pequenas vitórias cotidianas. As estações se sucederam. O verão chegou com seu calor úmido e suas tardes de chuva. O outono trouxe um ar mais fresco e folhas que caíam no quintal de Neuza, formando tapetes dourados que precisavam ser varridos. E então veio novembro, e com ele o aniversário de Neuza, 74 anos. Ela acordou naquela manhã sentindo o peso da idade, mas também a leveza de quem está em paz. Eduardo havia ligado cedo, antes mesmo dela tomar café, para cantar parabéns desafinado pelo telefone, como fazia quando era criança. E depois perguntou se ela aceitaria uma festinha pequena, nada demais, só com pessoas que realmente importavam. Neuza hesitou, não porque não quisesse, mas porque não queria que ele se sentisse obrigado. Mas Eduardo insistiu. Disse que não era obrigação, era desejo, e ela aceitou. À tarde, a casa começou a encher. Eduardo chegou cedo com sacolas cheias de coisas, recusando a ajuda de Cida e insistindo em organizar tudo sozinho. Ele armou uma mesa comprida no quintal, cobriu com uma toalha simples mas limpa e começou a distribuir pratos, copos, guardanapos. Joana chegou logo depois com os 3 filhos, trazendo uma travessa enorme de brigadeiro que ela havia feito na noite anterior, rolando bolinha por bolinha enquanto os filhos dormiam. As crianças correram imediatamente para o fundo do quintal, já sabendo onde ficavam os melhores lugares para brincar. As vizinhas foram chegando aos poucos. Dona Lourdes trouxe um bolo de chocolate com cobertura de morango. Dona Terezinha apareceu com um prato de salgados fritos na hora. Seu José,
O vizinho aposentado que morava 3 casas abaixo chegou com um violão debaixo do braço e um sorriso largo no rosto, dizendo que toda festa precisa de música. Até seu Mário, do restaurante, apareceu com uma travessa de lasanha, dizendo que não podia faltar no aniversário de uma cliente tão especial. Não havia luxo naquela festa. Não havia decoração cara ou buffet sofisticado. Não havia fotógrafo profissional registrando cada momento. Era apenas um quintal comum, com uma mesa cheia de comida caseira, pessoas simples que se importavam genuinamente umas com as outras, e uma tarde de novembro que parecia ter sido encomendada especialmente para aquela ocasião, com céu azul, brisa suave e temperatura perfeita. Quando todos já estavam reunidos, Eduardo trouxe o bolo simples que havia encomendado na padaria do bairro. Nada de andares múltiplos ou pasta americana. Apenas um bolo redondo de chocolate com chantilly branco e a frase "Parabéns, Neuza", escrita com glacê azul. Ele acendeu as velas 74, que ficaram apertadas na superfície do bolo como um pequeno bosque de chamas. E todos cantaram parabéns, cada um no seu tom, alguns desafinando gloriosamente, mas todos cantando com o coração. Neuza fechou os olhos para fazer o pedido. E naquele momento, olhando ao redor antes de soprar as velas, viu Cida sorrindo com os olhos marejados. Viu Joana segurando Gabriel no colo, que insistia em soprar as velas junto. Viu as vizinhas conversando animadamente entre si. Viu seu José afinando o violão. Viu Eduardo, seu filho, ao seu lado, com aquele olhar que ela conhecia tão bem, mistura de orgulho e gratidão. E pensou: isso aqui vale mais do que qualquer casamento em palacete, qualquer festa de gala, qualquer celebração vazia. Isso aqui é vida de verdade, é amor de verdade. Ela soprou as velas com uma só fôlego, surpreendendo a todos, e o quintal explodiu em palmas e gritos de comemoração. As crianças correram para pegar pedaços de bolo. Os adultos se serviram de comida. Seu José começou a tocar músicas antigas que todo mundo conhecia, e algumas pessoas cantaram junto. A tarde foi se transformando em noite, mas ninguém tinha pressa de ir embora. Em certo momento, quando a festa já estava mais tranquila e algumas pessoas começavam a se despedir, Eduardo ajudou a mãe a recolher os copos e pratos vazios. Trabalhavam em silêncio, um ritmo coordenado que vinha da familiaridade crescente. E então, Neuza olhou para ele e disse, quase como um sussurro, mas carregado de peso: "Você voltou, Eduardo, de verdade. Não só com o corpo. Você voltou inteiro." Eduardo parou o que estava fazendo, colocou os pratos sobre a mesa e abraçou a mãe. Um abraço apertado, daqueles que parecem querer compensar todos os abraços que não foram dados, todas as vezes que deveriam ter estado ali e não estavam. Neuza correspondeu, seus braços pequenos envolvendo o filho grande, e ficaram assim, por longos segundos, enquanto as últimas estrelas começavam a aparecer no céu e o som distante de uma música ainda ecoava do quintal. Quando se soltaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas diferentes das que já haviam derramado. Não eram de dor, de mágoa ou de culpa. Eram lágrimas de recomeço, de reconexão, de algo que estava quebrado e foi pacientemente colado pedaço por pedaço até formar novamente um todo, talvez rachado, mas funcional, mas vivo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Neuza e Eduardo tenha tocado o seu coração. Quantas vezes deixamos de lado aqueles que nos formaram, em nome de um sucesso que não nos completa? Quantas vezes escolhemos o caminho mais fácil, esquecendo que a verdadeira grandeza está em honrar nossas raízes? Se essa história te emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. Você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio, porque toda história merece ser ouvida. E toda verdade merece ser contada.